uma, uma oração pedindo o Espírito Santo. Um dos pontos dessa formação também, um pouquinho mais adiante, vai falar do Espírito Santo, né, como inspirador da catequese, que inspira as nossas palavras. Então, que ele, nessa noite, ele possa nos auxiliar e que esse conteúdo também chegue nos nossos catequizandos, e é para isso que nós vamos invocar o Espírito de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação sobre nós por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos pedir também a proteção da Virgem Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos, uma alegria estar aqui com vocês, né, com todos, sempre uma alegria poder dar uma palavrinha aí que possa também servir para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento do diretório, né, que todos têm aí, e são palavras muito ricas, como Padre Osmair, os outros que estão fazendo as formações também já estão passando para vocês. Também a leitura de cada um é importante, porque aqui nós damos umas pinceladas no que é o mais importante, mas também sempre com a experiência de cada um, né, na catequese, também na vida familiar, sempre ajuda para a gente se enriquecer com esse documento, que é um documento, como a gente já falou aquela primeira vez, né, na primeira vez que a gente se encontrou, é um documento para toda a igreja, adaptado para cada língua e cada cultura. Isso a gente vai ver também nesse tema de hoje. Cada cultura, cada comunidade é livre de adaptar como melhor lhe convém para a evangelização, né, das nossas crianças, dos jovens. Então, hoje o tema, né, a gente está na segunda parte do diretório, a partir da página 115, né, e nós vamos tratar nessa conversa o processo da catequese, que é a segunda parte, né, já vimos todo o anterior, e nós vamos nos centralizar nessa noite no capítulo 5 e 6. Né? O capítulo 6 é digamos, um apêndice, só umas determinações sobre o catecismo, que é a base da nossa catequese, a doutrina da igreja, também a experiência de cada um, porque a gente vai ver ali que existe sempre a experiência enriquece a catequese, diz uma das partes do diretório que eu estava preparando hoje, dizer que a experiência de cada um é muito importante para o conhecimento do todo. Cada um de vocês tem uma missão, né? Nós estamos no mês vocacional. Domingo passado nós celebramos a vocação do leigo, né? E aí eu também queria deixar a minha oração por todos vocês, meu agradecimento, né? Porque a catequese é uma das pastorais, se não é a mais importante, é uma das mais importantes, porque nós estamos, através da nossa experiência, formando os futuros cristãos, né? Os pequenos, nós temos a responsabilidade sobre eles. Então Deus vai abençoar
a vida de cada um de vocês, porque nós sempre trabalhamos por esse ideal de levar o nome de Jesus àqueles que mais precisam. Às vezes, os mais desorientados, pode ser um adulto, mas no nosso caso, os pequenos, que não têm ainda a visão total da fé, e através da vida de cada um de vocês, eles começam a ter isso. Então, isso é uma fonte de alegria para renovar também a nossa missão, quando a missão seja um pouco árdua e pensamos que não vai para frente, nós temos que ter a certeza que Jesus está ali. E a missão mesmo de Jesus não foi fácil, porque ele pregou, e os judeus, os fariseus não aceitavam, mas ele nunca desistiu, porque ele sabia que isso daí era uma maneira de evangelizar e que ele tinha que tocar o coração das pessoas. E nós agora, como discípulos, nós tocamos o coração desses jovens, né? Então aí, o nosso primeiro lugar, essa motivação e esse agradecimento, né? Então, o capítulo 5 é a pedagogia da fé. Nós vamos ver todos esses elementos ali, né? É um capítulo relativamente bem pequeno, e o capítulo 6 é o catecismo da igreja, que ali diz como base fundamental da catequese, porque por mais que a gente não está fisicamente com o catecismo lá na sala da catequese, na explicação, você está com o espírito da fé. Então, o catecismo, às vezes, é um instrumento primordial, importante, mas os mesmos materiais que vocês têm, que vocês preparam, isso já é o catecismo, porque a igreja tem tipo uma pedagogia, e isso vai sair muito nesse tema aqui, a pedagogia, né, que nós temos na igreja para chegar a esses jovens. E o catecismo é uma das maneiras, não é a única, porque por isso que eu falei na parte da espiritualidade de cada um se enriquece, porque a fé é vivida em comunidade, mas cada um expressa uma maneira da fé, né? Um pode expressar mais a pregação, outro pode explicar um tema, outro pode ser que ele não fale nada, mas o testemunho dele na comunidade é muito importante, a presença dele é outra, e isso é o que nós geramos no coração desses jovens, são experiências de fé. Então, vamos começar com o capítulo 5, né? Algumas reflexões aí que nós tiramos como resumo desse documento, que também servem para a nossa comunidade, para as nossas comunidades. Primeiro é a pedagogia da fé que nós falamos, né? Tem o ponto número 1, a pedagogia divina na história da salvação. É um capítulo que fala muito da revelação que Jesus veio nos trazer, né? Esse tema que nós vamos tratar hoje vai do número 155 do diretório até o número 193. Então, são mais ou menos, né, uns quase 40 números aí, que um pouco, mais ou menos, entre também, existem uns pés de página ali que são interessantes para refletir. Então, esses números nós vamos estudar agora. Quando nós falamos da pedagogia divina na história da salvação, a gente tem muitos elementos, né, que manifestam que Jesus, mesmo que não era falado explicitamente que era Jesus, mas a gente vai ver como um dos temas mais para frente é a Santíssima Trindade, que é o mistério principal da nossa fé. Sempre é Jesus que faz esse caminho de fé com os seus apóstolos, mas no tempo, aqui a gente dá um passo atrás. No povo de Israel, no povo da antiga aliança, né? Porque Jesus veio fazer a nova aliança no seu sangue. Antes era o Deus de Israel, que não podia ser pronunciado, que não podia ser mencionado, por isso que eles falavam
Javé, porque Javé é uma palavra que não existe, é um balbuciar, porque Deus era tão, estava tão em cima deles, tão distante, que ninguém podia se atrever, né, o nome de Deus em vão, né, um mandamento, tudo isso. Então, aqui nesse primeiro ponto é importante a gente ver a pedagogia divina de Deus que vem ao nosso encontro, na história de cada um. E por que a gente medita isso? Por que o documento fala? Porque essa revelação nós vamos passar para os nossos catequizandos, nós vamos passar essa história, tanto de um jeito como de outro. Como eu falei, quando a gente explica a catequese, quando você prepara a tua maneira de falar, o catecismo da igreja, a doutrina, já está chegando no coração daquelas pessoas, porque Deus é um Deus multiforme, né? Ele usa muitas formas para falar da sua mesma revelação. Então, isso também é muito, muito significativo aqui. Existem elementos dessa pedagogia que são característicos e fazem fazem a gente identificar como é essa pedagogia de Deus. Pedagogia por quê? Porque para cada um Deus tem um jeito, né? Nós aqui somos muitos. Pode ser que se a gente começasse a perguntar para cada um, Deus poderia falar e fala de diversas formas. Também na história da salvação era assim, falou pelos profetas, falou pelos seus representantes, até pelos reis, por Ruth, que era uma da nobreza, né, pelas santas mulheres, mas agora fala através da igreja, né, da igreja como instituição, mas da igreja que somos nós. Então, essa maneira de viver essa pedagogia, de saber que o teu catequizando lá, ele é de um jeito, de outro, você tem a responsabilidade de levar do teu jeito para aquela criança concreta, do jeito que ela vai captar. Nós falamos para o todo, mas às vezes a gente tem que falar pessoalmente, porque Deus vai tocar mais aquele coração ali. Muitas vezes a mensagem vai chegar e chega a todos. Isso é uma forma, como diz o documento aqui, é uma ação educativa, né, da catequese, essa pedagogia de Deus. É um educar através desse conhecimento das coisas de Deus que nós vamos meditar na catequese, no percurso, nas etapas. É sempre um mostrar as etapas já falam isso. É um caminho que tem que ser percorrido. Nós não começamos do 1 e vamos para o 5. Nós vamos 1, 2, 3. Então, é o exemplo concreto que o documento dá de uma... É progressivo isso, né? E aqui fala que a revelação de Deus, ela se manifesta sempre como uma iniciativa de amor, como a catequista que dá o amor para aquela criança, que ela está ali, que ela se doa, que a criança vê. Isso não é indiferente, porque ela sabe que vocês estão se doando, né, para levar essa mensagem. Então, essa pedagogia passa por isso daí. Quando a gente fala da pedagogia divina, é uma resposta de fé, né, que nós temos que dar para esse amor de Deus, né? Nós não começamos, eu estava até falando com o padre Osmair, o mais importante, a gente começa, é mais fácil começar com o amor de Deus ou através da fé, uma pessoa que não crê? A gente pensa que tudo começa pela fé, então a gente foi buscar lá nos documentos da igreja, conversando eu e ele, a gente foi lá nos documentos e fala que tudo começa pelo amor, né? É o amor que move as coisas. Quando eu não conheço uma pessoa e aquela pessoa não conhece nada da minha vida, se ela me conhece como uma pessoa que se doa por ela, aí ela vai acreditar em mim, aí ela vai se aproximar. Essa é a mesma dinâmica de Deus. Deus mostra o amor e aí ele pede uma resposta de fé, um crer, né? Para essas crianças também é a mesma coisa, né? Para o adolescente ali, você mostra o amor de Deus e daí ele adere àquela perspectiva de fé, né? Então, tudo começa com o amor, já dizia
São Paulo, né? Existe a fé, a esperança e a caridade, mas o maior é a caridade, tudo começa por aí, né? Depois, seguindo nessa pedagogia da fé, qual que é o fim da revelação? Por que Deus se manifestou? É aquilo que a gente já sabe. Deus se manifestou porque ele quer dar a salvação a cada pessoa que ele encontra. Todos são amados. Daí a gente fala, como que um assassino vai ser amado por Deus? Deus vai ter o caminho para amar aquela pessoa. Nós temos que nos preocupar, né? Eu, que sou amado, que sou reconhecido por Deus, aí é a pedagogia, essa salvação. Por que Deus vai passo a passo e ele não pula as etapas? Porque ele quer mostrar essa salvação que é para você, então é individual, né? Deus é um Pai misericordioso, diz o documento, ele é mestre, por isso que é pedagogia, porque ele é mestre, ele sabe o que dar a cada um em cada momento, né? Ele é uma pessoa sábia, diz os Salmos, né? Que vai ao encontro da pessoa, mesmo naquela condição que ela está. Por isso que eu falei ali que às vezes nós temos algum que pode ser problemático, essa pessoa, esse menino, essa menina, ele vai ser amado daquele jeito ali. Nós vamos ter que nos aproximar com amor, saber que Deus vai ao encontro daquela pessoa através de nós e ele vai atrair pelo amor para suas coisas. Então, essa pedagogia. No Antigo Testamento, fala que Deus entregava os ensinamentos que eram transmitidos de geração em geração. Isso é importante. E isso é a catequese. É um transmitir de geração em geração, porque nós já passamos pela catequese, nós já vivenciamos tantas coisas e agora nós somos os responsáveis de passar isso adiante. Aí essas crianças, no futuro, elas vão passar. Então isso também é uma parte dessa pedagogia de Deus, que olha sempre o bem da comunidade em geral, né? Aqui tem alguns exemplos muito, muito bonitos dessa pedagogia de Deus. O sim de Maria, né, que é a resposta plena da nossa fé. Se Maria não tivesse dado o seu sim, a salvação não teria chegado a nós, né? Foi pelo sim dela, né? E a gente acabou de celebrar agora em agosto a Assunção da Virgem Maria, né? Que nos lembra isso. Os discípulos, eles fizeram uma experiência da pedagogia de Jesus. E como que os discípulos fizeram isso? Jesus ensinou eles a acolherem os mais necessitados, aqueles que não viviam com ele. Então, ele ensinou os discípulos a acolher isso. Então, também, tudo isso que nós estamos falando se aplica depois na catequese, né? Porque nós temos que acolher aqueles que vêm ao nosso encontro para transmitir. Os discípulos, eles eram pecadores, então Jesus não julgou eles. Jesus não julga a nossa vida, porque se Jesus julgasse, provavelmente nenhum de nós estaríamos aqui, né? Jesus não julga os pecadores. Jesus veio para nos resgatar. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, dizia Jesus. Então, são as palavras dele. Por quê? Porque se a gente vai atrás nessa explicação, por quê? Porque todos são chamados pela revelação a ser salvos. Então, e se ninguém tivesse errado, Jesus não precisaria vir, né? Então ele veio para nos dar vida. Aí, esses discípulos que fazem a experiência, eles fazem a experiência da boa nova, que é o evangelho. A catequese é a boa nova, é o evangelho aplicado para as nossas comunidades, para as nossas crianças, né? Os discípulos fizeram a experiência também do amor que liberta do mal, quando Jesus fez os milagres, sempre libertou do mal. Os discípulos escutaram palavras de Jesus. Isso eu achei muito interessante aqui. Jesus falou muitas coisas, mas em algumas vezes ele ficou em silêncio, né? Isso é uma reflexão também para nós, porque essas formações sempre nos levam também para o nosso interior, né?
muitas vezes a gente fala muitas palavras, muitas vezes a gente falta a gente silenciar, ou muitas vezes a gente quer muitas palavras de Deus, mas quando Deus faz silêncio, a gente não entende, né? E isso na vida da catequese também é muito importante, porque é um diálogo, né? Um dia nós vamos falar, mas às vezes precisa corrigir, às vezes precisa mudar uma perspectiva, ter uma nova coordenação, então às vezes a gente precisa também do silêncio para ver o discernimento das coisas. Isso os discípulos viveram na carne, né? E tudo isso por quê? Porque a revelação sempre leva para o mistério do amor de Deus, que a gente já falou, né? Tudo leva para a salvação. Depois, agora a gente está no número 160. Jesus, né, ele quis se manifestar como único mestre, como aquele amigo paciente, né? Tantas vezes a gente precisa de um amigo que seja paciente conosco, um amigo que entenda que você sofreu, que você tá errado, mas que saiba tirar o melhor de você. Isso a gente vê nos nossos catequizandos, aquele que é mais interessado, aquele que é menos. Aí nós exercitamos isso também, que é uma revelação de Deus para nós, mas também para eles. E Jesus sempre ensinou a verdade, introduziu todos na oração. E por que o documento fala isso? Porque é tudo isso que a catequese faz. Ele acolhe, a catequese é amigo paciente, que explica, que mostra a verdade que é Jesus, mostra que Jesus é mestre, ensina e introduz a oração, porque a catequese para que é? É para introduzir nos mistérios de Deus, para que a pessoa se encontre com Jesus, né? Jesus enviou eles em missão. Isso é para os da Crisma, o Espírito Santo crisma, né? Deus crisma, Deus confirma a fé para que eles sejam enviados. Daí eles vão ter família cristã e tudo mais. Jesus prometeu o seu Espírito, né? Também por esses crismandos. Existem traços especiais educativos de Jesus, por isso que é pedagogia, ele não pula as etapas. A gente vê nas etapas da catequese, é sempre um ensinamento novo. Jesus sabe acolher, ele sabe provocar, ele chama a conversão, né? A criança vem ali, por mais que ela não saiba, quando ela termina o processo, ela sabe que ela tem que dar o melhor para Deus, né? Com as nossas limitações, mas isso já é a conversão. Basta abrir o coração para Deus, aí Deus já faz a obra, né? Jesus, aqui como os discípulos de Emaús, caminha conosco, dialoga, ele convive com as nossas dores. Tudo isso, queira ou não, a gente vê na catequese, mas isso a gente vê na nossa vida também. A gente, às vezes, está desanimado, mas a gente sabe que Deus deu essa missão aí. Então, é um renovar, né? Jesus provoca a abertura do coração. Quando você fala aí para os jovens, para as crianças, você está provocando o chamado de Deus no coração delas. Não é indiferente. Conduz a uma experiência eucarística, né, diz o diretório, os da primeira comunhão, você prepara eles para esse encontro com Jesus e abre os olhos dos outros para reconhecer Jesus no dia a dia, que são os crismandos. Então, conduz um para o encontro com Deus na Eucaristia e depois o outro você confirma ele na fé, né? O mestre, e isso é Jesus, aquele mestre que revela Deus aos homens, e aqui é muito bonito porque pega do Papa Bento, do Papa Emérito, né? Jesus é o mestre que revela Deus aos homens e revela o homem a si mesmo, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o homem não é o gênero, é a humanidade, todos nós, homens e mulheres. Em Jesus nós temos a plenitude, nós sabemos como deve ser. E a catequese é isso, é ensinar que Jesus é o modelo. Quantos se deixam salvar por ele, todos esses são libertados da tristeza, do vazio interior, do isolamento, né?
aqui é importante saber que se nós estamos com Deus e as coisas parece que não vai, né? Todos nós sentimos isso. Imagina se nós estivéssemos sem Deus, né? Imagina se esses jovens estivessem na vida sem o conhecimento de Deus, eles iam se perder, né? Então, com Jesus Cristo, todo mundo renasce e se torna alegre, porque Jesus nunca tira nada, né? Jesus sempre dá, né? Aí o 162, o Espírito Santo é anunciado por Jesus, e aqui é muito importante saber que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? O Pentecostes, o que é? Jesus mandou o seu Espírito. Eu enviarei o meu Espírito sobre vós, né? E aqui está falando concretamente para os da Crisma, né? Vai enviar o seu Espírito, prometeu e ele vai cumprir. E aqui é importante saber que a catequese é um dom e aonde nós recebemos os dons, porque se a gente conhece as realidades de Deus, Deus sempre vai dar mais. Então, a catequese é sempre um dom para nós, seja para os catequizandos e para os catequistas, e é um dom que nós recebemos também. Aí o 163 a correspondência à ação do Espírito Santo, fala aqui. Isso é uma renovação que leva sempre o fiel a receber a unção de Deus. Aqui é uma parte mais espiritual, mas é o que está detrás da catequese, né? A gente se prepara para essa unção de Deus. A gente se prepara através da vida de Jesus para que a gente seja ungido, protegido, né? Que a gente seja que essas pessoas sejam criaturas novas. Que sentido teria anunciar o evangelho de Deus se a pessoa fica igual e não muda, né? Então a gente sempre tem essa missão de anunciar para mudar a nós, porque quando a gente vai dar uma aula, né? A gente tem que preparar, a gente tem que estudar. Quando você está dando a aula, mais que você está dando uma aula, uma conversa, você está fazendo a mesma reflexão. Então faz os dois efeitos. Quando nós damos a catequese, nós estamos nutrindo também com aquela revelação ali que Deus fala para nós também. E por isso que fala sempre do Espírito Santo, e aqui no início eu falei, né, do Espírito Santo, porque nós temos que ir contra a corrente, diz aqui o documento. Em todo tempo e lugar a gente vai ter que ir contra a corrente, e a gente sempre vai ter que anunciar, por mais que às vezes pareça chato, não é errado a gente fazer as brincadeiras lá na catequese, fazer uma dinâmica. Temos que fazer isso, mas antes a gente tem que dar a sementinha do Espírito de Jesus, as palavras de Jesus, para que aquilo já vá transformando o coração deles. Aí as dinâmicas, as modalidades podem ser milhares, né? Mas sempre vai levar ao mesmo fim. Depois o ponto número 2 é a pedagogia da fé na igreja. O número 164. Aqui fala da pedagogia, a gente falou da pedagogia de Jesus, mas aonde se realiza a salvação? É na igreja como instituição, não no templo em si, no coração de cada um de nós, porque nós somos a igreja viva. Então, a igreja tem sempre a imagem de uma mãe que busca educar os seus filhos. Então, a igreja sempre busca educar nos conteúdos da fé. Por isso que a gente sabe que tem tanta coisa, mandamento da igreja, mandamento isso não pode, né? Isso pode, isso não pode. Nunca tem o não pode, né? Sempre tem, isso é bom para você. Isso é o que Deus pede, né? Então não é uma proibição, é um ensinamento, uma educação, é uma pedagogia, como a gente já falou. Quando a gente educa no amor, daí aí a gente pode exigir as coisas, porque a pessoa vai saber que sempre é pro bem dela, né? Então aqui quando fala da igreja, aqui dentro da catequese é um tesouro incomparável de fé, porque é a experiência de cada um, né? Então, dentro da igreja existem muitas formas, assim, entre aspas, de catequese. Existe o catecumenato, que a gente já sabe, que é para os mais adultos, que não tiveram essa experiência.
é um começar praticamente do zero. Existe o catecismo, que nós vamos falar no capítulo seguinte. Existe os itinerários de vida cristã, que é uma forma de catequese. Essa pessoa não teve a oportunidade, mas ela ainda não teve a oportunidade de fazer um catecumenato, mas você, pela tua experiência de fé, você pode reunir essa pessoa e fazer um itinerário de vida, fazer uma conversão da pessoa, fazer uma conversa inicial. Então, são itinerários de vida cristã. Depois, outros elementos, existem os ensinamentos da mesma catequese, né, que tem um manual, que tem uma lógica, né, uns passos. Existe a cultura que influencia. Não adianta a gente chegar lá na Itália e falar uma coisa que a gente vive aqui, porque pode ser que não funcione. Não é que nós estamos inventando outra doutrina, é que a cultura é diferente, né? É a mesma cultura, a mesma doutrina para todos, mas dando a liberdade para genialidade de cada um, para que possa chegar no coração, né? Depois existem instituições que também são catequéticas, colégios católicos que têm a catequese também, eles têm isso como um ensino religioso, mas é uma catequese. Eles já falam da fé, e aí tem a primeira comunhão, aqui estão dando os exemplos, né? E tem a catequese, como a gente já falou, com a doutrina, as dinâmicas, como a gente vive nas nossas comunidades. Depois, 165 fala que a catequese torna-se uma ação pedagógica ao serviço dessa salvação. Então, se nós estamos falando de pedagogia, de dar um passo, de saber acolher cada um do seu jeito, o que é a catequese? É uma maneira pedagógica de chegar até o coração das pessoas, seja dos grandes, seja dos pequenos, né? Então, é uma pedagogia que Deus, tipo, entre aspas, inventou para ser uma maneira nova de chegar ao coração. Porque não adianta só a pessoa ler a Bíblia, às vezes ela não vai entender, né? Não adianta ela ir lá só na igreja e escutar lá uma vez por semana, ela tem que ter um caminho progressivo. Aí, quando ela for na igreja, ela vai entender. Aí, quando ela lê, isso tudo é a catequese. E aqui, nesse 165, tem esses modos pedagógicos da catequese, que eu vou enunciar aqui, né, que são bem importantes. O primeiro é tornar presente o amor de Deus, seja na vida do catequizando, mas também na sociedade, porque eles vão levar depois. O segundo modelo e ação pedagógica da catequese é saber que todos têm o direito da salvação. Deus salvou a todos. E a catequese é uma manifestação disso, porque você vai ajudar a salvar essa pessoa. O outro é a conversão, né, porque isso é para todo cristão. Sempre nós precisamos ser melhores. A catequese nos educa também para isso, para olhar sempre para Deus, nas dificuldades, nas alegrias. Quarto progressividade da revelação. É uma coisa progressiva. Deus, ele chega pouco a pouco. Então, ele chega na primeira etapa. Aí, na segunda etapa, ele já vê outra realidade. Daí, quando a pessoa fez a crisma, a primeira comunhão, depois ela vai fazer a crisma, e Deus sempre vai mostrando o caminho. Basta que a pessoa se abra, né? O outro elemento é a cultura que nós falamos, né? As culturas humanas, coisas que funcionam aqui, não funcionam em outro lugar, e vice-versa. Então, a gente tem que ser engenhosos e também, ainda mais agora nesses momentos aí, né? Pandemia, incertezas, nos adaptar na cultura da internet, dos vídeos, esperando que volte para que a gente possa retomar normalmente as nossas atividades. Depois, um elemento muito importante é a centralidade de Jesus. Toda a catequese vai falar de Jesus, que é o centro de toda a nossa vida, né? Outro elemento pedagógico é valorizar a experiência da comunidade. Pode ser que na matriz aqui tenha uma experiência de fé, no Carmo tem outra, na Sagrada Família tem outra, na Imaculada tem outra, na Santa Bárbara tem outra.
tudo contribui, né? Tudo é válido para a evangelização, porque vai ser um pouco adaptado à comunidade, né? A mensagem sempre vai ser a mesma, vai ser a de Jesus. Outro elemento é a pedagogia dos sinais, né? Para cada etapa, nós temos, digamos, um sinal. Pode ser a Bíblia, pode ser um rosário, um sinal que manifeste, que agarre aquela etapa, como dizendo, eu me esforcei para chegar naquele conteúdo. Então, a gente pode usar também os símbolos da nossa fé para isso. E o último ação pedagógica é o amor de Deus, que também vai unido com o primeiro ponto, é amor inesgotável de Deus. A catequese sempre vai manifestar isso, o amor de Deus. 166. A catequese, então, o que ela é? Ela configura um processo na vida da pessoa e torna possível a maturidade da fé. De não saber nada, ela começa a ser maturo, como todos nós. Como somos pequenos, a gente não tem a mentalidade de uma pessoa adulta, então é progressivo isso. E aqui na catequese é sobre a fé, uma maturidade na fé, um itinerário que cada um vai percorrendo, né? Então, o resumo desse número 166 fala da pedagogia na ação da fé, né? Que realiza obras de iniciação na pessoa, de educação, porque se a gente fala de pedagogia, a gente educa nos tal e a gente ensina os elementos. Então, esses 3 pontos aí são muito importantes. Na catequese inicia a fé, ela educa na fé e ela ensina a fé. Esse é o resumo. Depois, 167 fala critérios para o anúncio da mensagem do evangelho. O anúncio que é o primeiro anúncio, né? Que a gente está falando dos catequizanos. Então, a igreja, a gente está dentro dessa pedagogia da igreja. A igreja, ela quer que o fiel, né, abra o coração para a mensagem que Jesus vai trazer. Então, a gente não pode, aqui diz o documento, a gente não pode dar só a doutrina assim como pura e simples. Vamos ver se vocês me entendem. Eu pego lá e leio aquilo e a criança não sabe nada, né? Ela não prestou atenção, não soube. Então eu tenho que dar um jeitinho para que a criança aprenda aquele conteúdo, mas de uma maneira mais dinâmica. Então, se nós fazemos isso, nós não somos fiéis de uma formulação. Está lá no livro, eu tenho que falar literalmente como está ali. Eu posso falar a ideia, mas de outra forma. Só que eu estou dando a substância para a pessoa. Então, aqui fala nesse número 167 que mais que fórmulas, nós temos que educar numa experiência de Jesus, né? E isso todos vocês fazem na vida de vocês, né? 168, aí agora é outro critério trinitário e cristológico. Aqui é um resumo muito simples. Se a catequese é pregar Deus que é um Pai, Filho e Espírito Santo, mas que tudo se realiza em Jesus. Aqui que eu falei no início, que é o mistério da Santíssima Trindade, o maior mistério da nossa fé. Toda a catequese anuncia um Deus que é Pai, Jesus que nos salva e o Espírito Santo que vem para nos santificar. E aqui é muito interessante ver aquele Deus amoroso e inesgotável. E na Santíssima Trindade, o resumo desse número se nós pegamos a catequese em si, e a gente fala que a gente educa primeiro pelo amor e depois no conteúdo da fé. O primeiro é o amor. Aplicado à Santíssima Trindade, nós começamos com Deus que é Pai, um Deus amoroso que te acolhe, né? A catequese te acolhe. Você não conhece, mas você começa a ver que você tem um Deus que te ama. Aí você chega em Jesus. Você vai receber a Jesus, vai fazer um encontro com Jesus. Você vai ser discípulo. E o que vai acontecer? Depois que você é crismado, você vai viver esse amor de Deus na tua casa, na tua família,
e você vai saber que tudo é Jesus, né? Então, quando nós falamos da Santíssima Trindade, a gente pode passar a vida inteira, a gente não vai entender o mistério, nós vamos entender que nós temos um Deus que nos amou, que morreu por nós e que nos santifica, né? Então, esse é o resumo do 168. 169 fala também, é uma extensão dessa afirmação, fala que tudo o que nós falamos na catequese é sobre Jesus. Ah, padre, mas eu não falo de Deus Pai. Se você está falando de Jesus, você está falando de Deus que é um Pai, que é amoroso, não são coisas separadas. É como a comparação de Maria e Jesus. Se você fala de Maria, você está falando de Jesus, porque é o filho dela, né? Então, tudo gira em torno de Jesus. Nossa fé é cristocêntrica, né? É um Cristo que nos amou, Cristo ungido, né? Então, é isso daí. Todo o conteúdo da catequese gira em torno disso. 170 fala da catequese e da liturgia. Aonde que nós vamos viver a catequese? Dentro da liturgia. Nós nos preparamos para esse encontro, e aqui fala mistagógico, né? Os mistérios de Deus. Então, nós somos batizados, aí nós recebemos a comunhão, o mistério da nossa fé, a Eucaristia, aí nós somos crismados, é o mistério do Espírito que vem sobre nós, aí a gente participa na comunidade, seja em uma pastoral, então a gente já vê o mistério de se doar, de viver ser missionário, tudo isso. Então aqui 170 fala que a catequese é uma extensão da liturgia. Nós nos formamos na fé e nós vamos exercer isso reunidos em comunidade, e nós vamos ver os sinais de Deus através da celebração, na tua vivência de fé, na tua casa, na tua oração, tudo isso, né? E também na leitura da palavra de Deus, né? 171, critério histórico salvífico. O significado do nome de Jesus é sempre Deus que salva. Deus salva, né? Por isso que nós falamos da Santíssima Trindade. Não é o Filho que nos salvou, ele é Deus que nos salvou. Jesus é Deus. Ele nos salva em todos os momentos. Então, a catequese recorda isso. Recorda que Deus nos salvou e que os conteúdos são para nos salvar também. Então, a apresentação da fé, ela deve ser sempre considerada nos fatos e nas palavras de Jesus. Esse Jesus que veio, que nos acompanha, mas também um Deus que é vivo e que acompanha a nossa história em todos os momentos da nossa vida, né? 172 fala da palavra de Deus, que é mediada pela catequese. Na catequese você também anuncia a palavra de Deus, você ilumina as pessoas, você prega a palavra de Deus, você confere sentido profundo, né, para essas crianças, para essas pessoas que estão no caminho, você acompanha cada um, né, com o teu sim, nos caminhos que são os caminhos diferentes da vida de cada um, né? Então, e aí você sempre mostra a verdade do Evangelho. Então, esse é o resumo do 172. 173 fala mais precisamente dessa união do Evangelho, a Boa Nova, que tem que ser anunciado a todos. Por que existe a pastoral da catequética? Porque o anúncio de Deus tem que chegar a todos. E é mais fácil chegar nos pequenos que estão crescendo e que como a gente está falando da pedagogia, né, que nem uma mãe, que ela não pode chegar e falar para a criança que está errado ali, quando ela tenha 10 anos, ela tem que corrigir desde pequeno. Então, a pedagogia é isso, é anunciar pouco a pouco o reino de Deus. Então, o número 173 fala isso. Então, a catequese também cura as dimensões do homem, cura as feridas, faz que a pessoa se una mais com Deus, que ela saiba que ela está em direção a um Deus que lhe acompanha, né? 174 é o critério da graça, e aqui fala primazia da graça. E o resumo disso é que
tudo na nossa vida é pela graça de Deus, né? Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Nós não vemos a graça. A graça não é a graça mulher, né? Que a gente pode ver, a senhora graça. A senhora graça a gente vê, é uma pessoa física. Mas a graça de Deus a gente não vê. É uma coisa espiritual. Só que a catequese abre o nosso coração para essa realidade, para que você possa entrar em contato com a graça de Deus, que também é difícil de entender com a nossa mente, mas a gente tem que entender mais no coração, infundindo isso nas crianças, né? O mesmo conteúdo que a gente transmite já é a graça, porque Deus é diferente, né? Nós fazemos um pouquinho assim e Deus faz a sua imensidão, né? Nós colocamos o grão de areia e ele constrói a casa inteira, né? Então, essa é a graça de Jesus, né? 176, aqui é o critério da eclesialidade, né? Então, dentro da igreja existe verdades de fé, verdades que nós precisamos acolher, né? Geralmente a catequese não fala ainda tanto dos dogmas, né? Não é isso, não é esse o critério da eclesialidade. O critério da eclesialidade é que inicia o fiel na comunhão com Deus, né? Ele inicia o jovem, a pessoa, no mistério que nós somos envolvidos, nessa graça que nós falamos, nós convivemos com os outros que compartilham a nossa fé. Eclesialidade é isso, é uma comunhão de vocês, catequistas, uma comunhão das crianças que estão ali, que cada um tem uma história de vida. Então, eclesialidade é isso, é a comunhão que nos une na mesma fé. É o mesmo conteúdo de fé para todos, né? Então, isso é muito, muito gratificante também. 177 é o critério da unidade e integridade da fé. O critério fundamental da catequese vai ser sempre essa integridade da mensagem. E aqui o exemplo fala por si mesmo, a gente já explicou isso. Quando nós anunciamos a mensagem de Jesus, as palavras de Jesus, o que ele fez, e depois a gente faz uma dinâmica, nós cumprimos perfeitamente a mensagem de Jesus. Então a gente está unindo uma coisa útil e agradável. Então nós estamos na integridade da fé, porque nós estamos centralizados no que Jesus manifestou, e nós estamos criando essa comunhão e esse modo cultural de anunciar o evangelho, né? E aqui fala a integridade da fé porque existem as verdades, e aqui existe uma frase do diretório que é muito importante, é a hierarquia dos valores. Existem valores que estão sobrepostos um ao outro, que tem valores que são fundamentais. Todas as verdades reveladas, elas vêm da mesma fonte, né? É a mesma fé. Se você ensina que Jesus é importante na vida das pessoas, né? Você já está ensinando a verdade de fé mais importante. Só que atrás das verdades de fé sempre existem outras coisas. Atrás de dizer que Jesus, que nós temos que ser discípulos, que nós temos que estar perto, aí você já está dizendo que nós precisamos da graça, mesmo que você não diga, né? Porque a mensagem em si já fala por si mesmo, né? E aí você já é o testemunho, você já é o missionário, você já cumpre aquele preceito que Jesus veio nos pedir, né? E o terceiro ponto desse quinto capítulo é a pedagogia catequética. 179. A catequese ela tem essa dimensão, digamos, teológica e antropológica, porque nós estamos antropológica porque a gente sempre trata com pessoas humanas, concretas. Então eu tenho que entender que a minha mensagem vai ser para uma pessoa humana que pode ser que não tenha uma vivência de fé. Então eu vou transmitir uma coisa teológica para uma pessoa, né? Então isso
é importante ver. Então, nesse ponto 179, é importante ficar com aquela frase que está ali. Evangelizar educando e educar evangelizando. Não é um jogo de palavras, é uma realidade muito profunda, né? A catequese é uma educação da fé. É como a escola que nós fomos a estudar os elementos da vida, a matemática. A catequese é a escola da fé, que é uma responsabilidade muito maior, é uma escola. Quando a gente entra na escola, e aqui voltamos no mesmo ponto da pedagogia, nós entramos na escola no prezinho, né? A gente não entra na quinta série, porque a gente não está preparado para os conteúdos daquela série ali. Então a gente vai pouco a pouco. Na catequese é a mesma situação, né? E os 180 e 181 falam das relações com as ciências humanas, né? E por que o diretório fala isso? Porque a catequese, ela é uma ação educativa. Por isso que nós falamos da catequese como uma escola. Não é uma escola qualquer, uma escola dos conteúdos da fé, né? E sempre vai ser unida a palavra de Deus, a atenção dos mais pequenos em questão da fé, né? E vai ter que existir essa interação, como aqui ele está fazendo um paralelo como uma escola mesmo, né? Então, as abordagens, as maneiras de educar também tem que ser parecidas como uma escola. Existe até os elementos disciplinares, né? Não adianta a criança ir eu estou na catequese, ela nunca vai, ela precisa ir, né? A presença dela. Então é como uma escola mesmo, existe a frequência, a criança não foi em 2 catequeses do ano, ela não vai poder fazer a primeira comunhão, porque ela não vai estar preparada, né? Então, existe esse elemento também, eles pegam a fé sempre unida com a nossa vida concreta, né? E agora, passando para terminar no capítulo 6, é um capítulo muito breve, como eu falei no início, um apêndice, né? Um apêndice é um agregado, só para complementar o que nós estamos vendo aqui. Todo mundo já viu o catecismo, todo mundo já sabe o que é. Aqui a gente só vai dar as pinceladas gerais, né? É o 182 até o 193. Então, o primeiro ponto é o catecismo da Igreja Católica. Tem a parte histórica, né? O que é o catecismo? É uma síntese da doutrina da Igreja. O Concílio Vaticano II, né? 1962, 60 até 65, ele considerou que era oportuno fazer uma exposição orgânica da fé, né? Que contasse todos o resumo dos documentos, para que todas as pessoas tivessem acesso. Um catecismo qualquer um pode ter, né? A maior leitura que nós precisamos ter na nossa vida. Se nós precisamos um livro espiritual, nós temos que ler o catecismo, né? Então, a igreja facilitou como uma abrangência para que todos os fiéis, eles tivessem esse acesso. E mostra uma comunhão, né, da igreja com os seus fiéis e os seus membros, né? Que a igreja é nossa. E aí o ponto fundamental em relação à catequese é que tudo que você ensina vem do catecismo. Você nunca ensina outra coisa diferente. Então você está com essa comunhão, né? 183 fala que em 1985 fizeram a reunião dos bispos para fazer esse documento, mas esse documento do catecismo só saiu com o Papa João Paulo II dia 11 de outubro de 92, que foi publicado. Então é de 92. Isso, antes não existia isso. Estava tudo em latim, depois fizeram nas línguas vernáculas. Então é uma leitura da doutrina da igreja, né? Da doutrina que nós precisamos ter. E qual é a identidade, o escopo e o destinatário do catecismo? A identidade é que é um documento do magistério, ali tem as verdades da fé que nós já falamos,
é dado com autoridade, porque é Jesus que também inspira, né, como a Bíblia, uma síntese de tudo que nós precisamos para nossas verdades. Ali fala toda a vida de Jesus, fala qual é o caminho que nós temos que seguir, os mandamentos, fala os mandamentos da igreja, fala a doutrina da Santíssima Trindade, os sacramentos. Então, é uma explicação de toda a nossa fé, né? E ali no número 186, isso é importante para cada um de nós, né, catequistas. Desse texto, cada agente de catequese, ou seja, vocês, poderá receber uma luz também para, ao seu modo, explicar aqueles conteúdos. E a gente não vai pegar o catecismo e começar a explicar na catequese, porque se você já tem um material que vem pela diocese, enfim, você já está transmitindo o catecismo, então você não tem que se preocupar com isso. Aqui é só uma exposição dizendo do conteúdo que nós temos na catequese, esse conteúdo, né? Qual que é, são as fontes e a estrutura do catecismo? As fontes são aquilo que nós vimos no capítulo anterior, a revelação de Deus. Começa da profissão de fé, e aqui para terminar, a gente vai falar só a parte que fala da estrutura, né, do catecismo, né, que é muito importante. Através da estrutura a gente já sabe os conteúdos. São divididos em 4 partes. A primeira é a profissão da fé, e aí fala o creio, né, todo o creio. Creio em Deus Pai, né, cada item do creio é uma explicação do catecismo. Eu creio em Deus Pai, né, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu, né, foi condenado sob Pôncio Pilatos, que é uma parte histórica, tudo isso. A primeira parte é o creio, que nós rezamos na missa, e é o símbolo da nossa fé, né, porque é as verdades que nós acreditamos. A segunda parte é a liturgia, aí vem todos os sacramentos, todos os sacramentos, a explicação, a teologia que está de trás, a unção dos enfermos que perdoa dos pecados e nos purifica, nos prepara para o encontro com Deus, a Eucaristia que nos fortalece, penhor da vida eterna, tudo isso. O terceiro é a vida dos discípulos, né, que são os mandamentos, os discípulos que têm que amar a Deus, têm que amar o próximo, têm que honrar pai e mãe, não matar, tudo isso. É um compromisso dos discípulos de Jesus. E a última parte explica a parte da oração, né, que é fundamental para também encontrar a Deus, que é a explicação do Pai Nosso. No Pai Nosso, nós temos toda a certeza dessa misericórdia de Deus e desse Deus que nos ama. E o último ponto é o 193, que fala do compêndio do catecismo. Aqui é muito simples, o compêndio do catecismo é um resumo, uma síntese feita, tipo, em perguntas, né? O catecismo é um livro, uma verdades que você tem que ler e aprofundizar. O compêndio foi uma iniciativa da igreja também para facilitar ainda mais, né? São perguntas, é o catecismo feito em perguntas, né? Quais são os 7 sacramentos? Aí fala batismo e tal. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Quais são os 10 mandamentos? Então, uma forma mais sintética e mais dinâmica de explicar também os mesmos conteúdos. Era isso que eu queria falar para vocês. Já passou 1 hora, então espero que isso tenha ajudado nesses 2 temas aí. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode abrir e não se estender tanto para que a gente possa também, cada um de vocês, descansar e também, mas fico à disposição aí.
Eu queria fazer um comentário sobre a pedagogia. Uhum. Algo assim bem, antes de começar até esse estudo do diretório, eu busquei algumas coisas, sobre a pedagogia, e algo assim bem bonito que eu encontrei, foi que hoje pede-se que a gente, inclua os jovens, as crianças nos nossos encontros de catequese, Uhum. sabe? Não que a gente fique só ali falando, 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 lendo, né, mas que a gente deixe também eles se expressarem, sabe. Então eu achei muito bonito isso. Eu lembro sempre, do Arlan, que foi ele não é mais seminarista, mas ele foi, né, e passou aqui pela nossa paróquia. Um dia ele veio, assim, todo entusiasmado, falando para mim que ele tinha dado um encontro na catequese dos crismando, que que ele pediu para uma catequizanda preparar alguma dinâmica, e a forma que ela preparou, assim, ele falava para mim: "Nossa, Joelma, eu fiquei impressionado como essa catequizanda conseguiu passar de forma tão bonita o sobre o assunto". Então até ele me contou certinho, detalhes, mas eu sempre lembro, sabe, desse exemplo dele. Então eu acho, assim, que é bem legal isso. Eu acho que quando fala-se também da gente, questão cultural, da gente pensar, né, qual é a nossa realidade hoje, né? Qual que é a realidade das nossas famílias, qual que é a realidade dos nossos jovens, e incentivar mesmo as nossas catequistas, né, abandonar aquele sistema de aula, não é mais para fazer chamada, a criança, o jovem não pode se sentir numa sala de aula, ele tem que se sentir mesmo no encontro ali com Cristo, um encontro com a gente, com nós, comunidade. Então, dentro de cada realidade, né, do que a gente vive hoje. Então, deixar mesmo o jovem, a criança se expressar, trazer a vida dele também por encontro, né. Uhum. Então eu acho que isso é algo, assim, que até anima, sabe, inspira a gente, a nós Ali catequista. é bem importante isso que a Joelma falou, por mais que o diretório fala é, de uma comparação com uma, entre aspas, uma escola, é sempre uma comparação, mas não significa que nós vamos fazer aquilo ali, né? É uma comparação. Como a criança tem que ir para a escola para aprender as coisas, a matemática, assim é a catequese. A criança, o jovem, a pessoa que vai fazer o catequizando, ele tem que ir lá para ele aprender os conteúdos da fé. A escola é os conteúdos da nossa vida, né? É profissional, digamos assim. E a catequese é a comparação com o que nós temos que assistir também. E é bem importante isso que ela falou, porque ficar sempre ali na leitura, então tem que dar o protagonismo para a criança ver o que ela está achando, se um grupo pode fazer a apresentação, dar sempre esse diálogo que também está escrito ali, né? O diálogo do catequizando com os catequistas, tá bom? Só pegando o gancho da Joelma, já faz tempo eu trabalho assim, Joelma. Claro que o primeiro encontro, o segundo, a gente vai se adaptando com eles. Mas depois, quando a gente se torna conhecido, eu não faço oração inicial, é eles. Eles saem essa semana sabendo quem vai fazer semana que vem. Leitura do evangelho, uma palavrinha também do dia. Eles saem sabendo, bom, semana que vem eu vou proclamar, eu vou falar algumas coisas. Então, eu trabalho muito o que você citou. E eu vejo, assim, muito resultado. Eu fico feliz porque até eu não me adapto muito com os pequenos, é mais com os jovens, né? Terceira, quarta etapa, ou quinta. Então, o que você citou faz tempo que eu já faço isso. Muito bem. Uma coisa que uma vez num curso de catequese a gente aprendeu foi o seguinte, como se fosse um funil. A gente colocar primeiro o conhecimento deles, buscar o que eles sabem primeiro, e desse conhecimento a gente ia afunilando
para chegar numa verdade, ou seja, a gente sempre está correndo, tipo, sair do ponto principal, que é o ponto que eles enxergam, né, o que eles sabem, e adaptar o que eles sabem para a realidade de hoje, para o que a gente quer passar, né? Porque, na verdade, é assim, a irmã que deu o curso para nós, ela sempre falava, nós não podemos chegar ao ponto de achar que só nós temos a verdade, né? A verdade vem deles primeiro, e daí deles nós afunilamos com a palavra de Deus para que todos cheguem num consenso do que Deus quer nos trazer naquele dia, né? Isso mesmo. E lembrando também que a gente vai iniciar com a nossa paróquia, os catequistas, aquela escola do discípulo missionário, que será com todas as catequistas de forma online também, né? Provavelmente a gente começa em setembro, o Padre Osmair já tá verificando, vai pedir ajuda também dos diáconos, o Padre Luiz com certeza ele vai pedir ajuda também, que o Padre Osmair estava me explicando que essa escola do discípulo missionário é praticamente o estudo do catecismo, Padre Luiz. Não sei se o senhor já ouviu falar dessa escola. Sim, é o estudo de todo o catecismo, né, que vem bem ao nosso encontro nessa nossa realidade aí, é uma extensão, o diretório sempre vai falar um direcionamento geral, um norte que nós temos que seguir. O catecismo sempre vai nos dar o outro norte dos conteúdos, né? Então, o conteúdo dos discípulos de Jesus. Então, vai ser a explicação de todo o catecismo mesmo. Ele até me pediu que já começasse a ver a parte dos sacramentos, né? Porque eu fui ordenado faz pouco tempo, então eu tenho todos esses materiais das minhas aulas da teologia, então já facilita bastante também, né? Porque é do catecismo. Padre, eu queria te perguntar sobre o catecismo, se tem alguma diferença entre o catecismo mesmo e aquele IUCAT lá, catecismo jovem, né? A CNBB e, né, o IUCAT tem vários... o IUCAT, depois tem o DUCAT, que é a parte do agir, né? São explicações do catecismo, mas num linguajar mais juvenil, né? Então, também isso seria uma coisa muito interessante. Em vez de explicar o catecismo em si, a gente poderia também utilizar essas ferramentas que são a mesma. É a mesma coisa, só que num linguajar dos jovens. Não tem nada assim, desculpe o que eu vou falar, mas não é um linguajar assim vulgar, não é isso. É uma coisa mais acessível, com imagens, né, que o jovem vai se identificar mais. Uma coisa é a gente dar para adultos, outra coisa é dar para os jovens. Então, são maneiras, né, que a pastoral juvenil da pastoral juvenil do mundo inteiro, porque o DUCAT, o IUCAT é universal, em todos os países tem. Então, isso aí foi promovido lá em Roma, naquele dicastério que fala para a evangelização dos povos, né? Então, falaram como que nós vamos chegar na linguagem. Existe toda a parte da filosofia da linguagem, né? Como falar as coisas, como falar uma verdade. Então, a igreja viu que isso seria uma coisa boa, né? Eu tenho todos esses conteúdos, né? Também online, se alguém quiser, eu posso passar aí também. Legal, então as coordenadoras já podem ir conversando já com as catequistas, porque até o padre comentou que seria bom se todos tivessem o catecismo
quando a gente começar essa formação, né? Uhum. O Padre Osmair acha, assim, bem importante os catequistas ter o catecismo, né, da Igreja Católica. Então, já vamos conversando sobre isso. De repente, a gente consegue um desconto, né? Sim, a gente pode comprar pela paróquia, na Cúria, ganha um desconto bem bom. Sim. Ou nas Paulinas também, quando é uma quantidade assim, eles dão um desconto bem acessível para todos. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, né? Fico à disposição sempre, podem contar sempre comigo. Eu sempre trabalhei e ainda trabalho, né, na pastoral do setor juventude. Eu sei que às vezes os jovens são um pouquinho maiores, já são do pós-crisma, né, já fizeram a crisma, mas tem de tudo ali, né? Tem muitos adolescentes também das nossas comunidades, então eu fico sempre à disposição de vocês para ajudar na catequese também, que é uma coisa que eu tenho muito no coração. Agora a gente não tem como fazer aqueles retiros da catequese, mas futuramente, quando voltar, a gente vai fazer, montamos, eu da minha experiência também nesse trabalho, sempre trabalhei com os adolescentes e jovens. Eu vou buscar todos os materiais que eu tenho, que é uma apresentação que fala da formação depois da catequese, não é depois da catequese quando eles terminam, quando eles vão para casa, daí tem todas umas dinâmicas, então isso aí a gente pode também conversar para que a gente possa motivar eles e sempre estar, que eles estejam envolvidos na igreja e tal. Então, Padre, Oi. só uma última, aproveitando que o senhor falou isso, eu vi esses dias uns retiro espiritual, com Lectio Divina, para crismando mesmo, sabe? Eu andei olhando uns modelos no YouTube, até eu esqueci o nome dele, acho que o senhor deve até conhecer, que ele é bem conhecido, assim, pela catequese. E ele orientando sobre o retiro espiritual, assim, online, para os crismandos, sabe? Com Lectio Divina. Sim. Não sei se o senhor já viu, já sabe alguma coisa sobre isso, porque seria algo que a gente poderia fazer agora, né, com os nossos crismandos, que a gente está buscando essas alternativas, sabe, online. Sim, podemos fazer. O senhor já conhece alguma coisa? Eu conheço daqui, eu não conheço nenhum, assim, mas eu estive em Brasília, na paróquia lá, eu conheço muitos catequistas de lá que já fizeram isso daí, que estão fazendo, também em São Paulo. Eu posso pegar os modelos deles e a gente adaptar e fazer também para nós, porque é bem dinâmico, assim, é um encontro virtual, que todos os catequizandos estão em casa, então é tipo uma gincana que eles têm que, né, quem responde primeiro vai ganhando uma pontuação, depois no final as equipes têm um vencedor, a gente dá uma lembrança, então é sempre uma motivação. Isso é uma das coisas, né? E sempre sobre algum tema, ou às vezes, e também parte tudo dessa Lectio Divina. São a formação com a diversão, isso que eles fazem, essas duas coisas, né? Que legal. Mas então, se o senhor puder... a gente fala essa semana, eu mando para você, ou mando aí no grupo, eu falo com você, e a gente vai falando com todos aí, para a gente fazer daí. Então, tá bom. Obrigada, então, padre. Porque se tiver, quando é um tempo normal, assim, digamos, né, que não tem pandemia, dá para fazer muita coisa. Nossa, tem muitas coisas que a gente fazia nos retiros, dinâmicas, todas as dinâmicas envolvendo, digamos, o evangelho. Então, a criança fazendo a brincadeira, ela se divertia e perfeitamente ela introduzia no coração dela aquela verdade de fé que nós falamos aqui. Então, num tempo normal, dá para fazer muita coisa. Num tempo extraordinário, daí a gente tem que fazer essas gincanas meio que virtuais aí, mas a gente vai montar assim, tá bom?
Que legal. Então, agradeço a todos, uma boa noite, um bom descanso, obrigado pela dedicação de vocês, fico à disposição também, e agora eu vou dar a bênção também que chega nas nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, desça sobre cada um de nós, nossos catequistas, catequizandos, as nossas famílias, que essa bênção também nos conserve na sua paz, no seu amor, e nos conserve num coração aberto para as suas verdades na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite.